Iniciaremos o estudo de arte nesse nosso retorno a partir do ponto que paramos, que foi grafite. Então, essa introdução ao estudo de grafite nós já fizemos, e aqui eu vou retomar para que a gente possa lembrar, tá, a respeito dos tópicos, dos pontos que nós vimos a respeito do grafite. Então, aqui está mostrando uma imagem de um grafite bem famoso, produzido por um artista inglês. Esse grafite, ele foi produzido para o Festival das Latas em 2008, em Londres, na Rua Lake. Então, aqui está mostrando um trabalho muito bonito, tá? Que nós debatemos a respeito dele. A gente vê aqui, ó, uma pessoa tentando lavar uma pintura rupestre da parede, tá? E a gente discutiu a respeito disso, da importância do grafite hoje no mundo, porque além de uma forma de arte, o grafite também ele traz consigo questionamentos importantes para o nosso mundo atual. Então, essa arte contemporânea possui um conjunto de estilos, e a gente vai ver vários tipos de trabalhos, desde trabalhos mais simples até pinturas 3D de alta complexidade, mas todas produzidas em espaços externos. Mas hoje o grafite está tão difundido que tem pessoas que contratam grafiteiros para fazer trabalhos dentro das suas próprias casas ou propriedades. Então, a nossa próxima imagem está mostrando a página 127 do livro, e esse trabalho nós já fizemos essa atividade. Essa atividade nós produzimos aqui, vocês fizeram os recortes na folha, e alguns trouxeram tintas, outros usaram papel, aliás, lápis de cera, lápis grafite, para fazer a produção desses stencils, o positivo e o negativo, e a gente fez esse trabalho no nosso caderno. E a gente vai trabalhar agora com Banksy. Quem foi Banksy? Então, ele é um autor, tá, de grafite famoso, mas ele não gosta de aparecer, tá? Então, a sua identidade é anônima, se conhece o nome, mas ele não gosta de aparecer. E no início da sua carreira, na rua, o artista inglês, ele pintava paredes e muros, à mão livre. Mas depois ele começou a passar a evoluir o seu trabalho e começou a trabalhar com stencil, com moldes, tá? Onde ele produzia, utilizando o spray, pinturas que a gente vai ver aqui, o nível de perfeição e de detalhes, tá? Tudo isso usando spray e nos muros. Então, a gente observa aqui, nesse trabalho dele, que... Deixa eu puxar um pouco mais. Ó, grafite de Banksy, de 2013, esse aqui, e no distrito do Queens, em Nova York. E aqui ele fez uma mensagem nesse grafite, tá em inglês: What we do with life equals eternity. Então, significa o quê? O que fazemos na vida ecoa na eternidade. Então, ele sempre dá um tom crítico em suas artes. Aqui tem outros trabalhos de Banksy, tá? Então, sempre o mesmo estilo de pintura, e todos eles usando a mesma paleta de cor, tá? O mesmo estilo de pintura, e todos eles usando técnicas de stencil. Então, esse painel aqui, vejam que ele é bem grande, veja a altura aqui do prédio. Então, o nome desse grafite é Linhas Amarelas, tá? Foi produzido em 2007. Esse outro grafite de baixo, vou aumentar um pouco para ficar melhor de ver. Deixa eu puxar. Então, esse grafite de baixo aqui, arma de escolha. Então, aqui tá mostrando, ó, uma pessoa, tá? Encapuzada, aqui um cão, tá? Então, que a gente possa entender e compreender que a maioria dos grafiteiros, eles tentam passar uma mensagem com as suas obras, tá? O que antes se achava que grafite não era obra de arte, mas hoje em dia ele é muito valorizado. Então, se entende que o grafite teve origem, tá? Na década de 1960, tá? Naquela época, pessoas de vários lugares do mundo foram às ruas para questionar e governar a sociedade.
Então, em 1968, em Paris, jovens deram início a vários protestos contrários ao governo, fazendo inscrições de cunho político e poético em paredes e muros da cidade. E no mesmo período, em Nova York, nos Estados Unidos, organizaram-se diversos movimentos culturais ligados a grupos marginalizados, principalmente aos dos jovens negros de bairros populosos e pobres da cidade. Então, aqui tá vendo, ó, mostra esse momento, tá? Que a sociedade viveu em 1900, da década de 60. E aqui tá mostrando um metrô, um trem do metrô de Nova York, inteiramente grafitado em 1973. Está no Arquivo Nacional dos Estados Unidos. Então, essa obra de arte, ela está representada em muitos lugares, tá? Então, a gente vai ver, a gente viu também o grafite, o movimento de hip hop. E outra coisa também que nós vimos, que o grafite saiu da rua para ir para a galeria. Então, aqui está mostrando, ó, o que antes era um trabalho de pequeno porte, simples, hoje precisa de um aporte grande de instrumentos e de pessoas, de várias pessoas para produzir um grafite desse tamanho. E a gente vê que são figuras com alto grau de complexidade no desenho. Na nossa próxima aula, a gente vai trabalhar com Basquiat, mas hoje a gente vai refletir sobre alguns grafiteiros brasileiros. Então, veja que obra de arte linda. Parece uma foto, né? Mas está pintado em um muro, tá? O nome desse grafiteiro aqui é Cobra, tá? E ele fez aqui Nelson Mandela. Veja que lindo. Pela cor e pela perfeição. Trabalho com spray. Olha esse outro. Esse é um grafiteiro brasileiro muito famoso, Cobra. E ele está aqui produzindo em um muro. Veja a perfeição do trabalho. A gente vê uma pintura dessa e a gente fica pensando que como deve ser difícil de fazer. Veja só a superfície do muro. Eles trabalham com superfícies esburacadas. A gente sabe que um muro é uma superfície que não é lisinha, tá? Que tem todas as dificuldades, mas a perfeição do desenho nem parece que se trata de um muro, tá? Então, Cobra é fantástico. Tem outro grafiteiro brasileiro chamado de Zezão, que ele gosta de trabalhar com essas linhas curvas, com esses arabescos lindos, imitando água. Veja só. Então, aqui ele está produzindo um dos seus grafites. Esse é Zezão. E tem dois grafiteiros famosos que são os gêmeos. Eles foram contratados aqui por essa empresa aérea para fazer um grafite em um avião de grande porte. Vejam só que trabalho. Eles têm uma equipe que trabalha junto com ele para produzir esse tipo de trabalho. Veja só mais um. Isso aqui é em um prédio. E veja o tamanho desse grafite, tá? O aporte, o tamanho, a quantidade de tinta, de material e de tempo que foi usado para fazer esse material. Isso são dos gêmeos. Aqui está mostrando um grafiteiro produzindo. Outro grafite belíssimo, veja as cores, a paleta de cores, a alegria e o diferencial que dá um grafite desse numa cidade, tá certo? A gente vai passar agora, ó, mais outro estilo, também bem colorido, bem alegre, várias texturas, várias nuances, tá? Desenhos simples, mas perfeitos. Olha esse. Tá? Também um grafite de cobra. Vê que o primeiro que eu mostrei de Mandela também era dele. O estilo que ele trabalha. Todo desenho feito em pintura 3D, né? Com alto nível de complexidade. Veja que isso aqui é uma fachada que tem uma janela, tá? Mas tá perfeito. Imagina essa visão de longe, tá? Então, o efeito visual é muito bonito. Isso aqui não é no Brasil, tá certo? Dos grafites mais complexos para os mais simples. Isso aí, ó, parece ser num conjunto residencial ou numa casa, simples e bonito, tá? Eu tô mostrando esses diferentes tipos de grafite porque vocês vão produzir o seu próprio grafite. Então, veja esse outro estilo, isso é dentro de uma casa, aqui dentro de uma residência, olha aqui, ó, uma escada, num prédio, tá? Então, vocês vão produzir o próprio grafite de vocês. Olha esse grafite dos gêmeos, eles foram contratados para pintar esse castelo. Vê que lindo. Olha, um grafite bem simples. A cor dessa cidade sou eu. Lindo, né? Então, junto com
os recursos que vocês vão ter para atividades, eu vou deixar para vocês uma ficha com um muro, como esse daí. E vocês vão produzir um grafite. A atividade da semana é vocês fazerem um grafite. Então, vocês vão fazer um rascunho do desenho. Depois, vocês vão nesse muro aí fazer o desenho e vão colorir ele com cores bem fortes, como com lápis hidrocor, por exemplo, ou com lápis de cor bem escurinho. Pode ser lápis de cera também. Mas eu quero um desenho que preencha inteiro o muro, tá? Pode ser um desenho simples, pode ser um desenho mais complexo, vocês que escolhem, certo? Vocês podem também procurar na internet, pesquisar imagens de grafite e podem se inspirar para poder produzir o desenho de vocês. Então, essa é a atividade da semana, produção do grafite. É esse trabalho que eu quero que vocês façam, tá certo? Então, na próxima aula de hoje a 8 dias, eu vou novamente ver essas atividades de vocês. Eu quero tudo isso pronto, tá bom? Então, empenho nesse trabalho, um trabalho fácil e simples. Eu tenho certeza que todos conseguem, tá bom? Então, até a próxima aula.